não ter irmão. As vantagens de ser filho único? Às vezes, tem um momento que extrapola o... Tu ganha duas coisas. Na verdade, quem é filho único que tem que nos contar vantagens, né? O meu marido é filho único e ele gosta. Ele disse que não sentiu falta de irmão nem de irmã, foi tranquilo. Eu não sou filha única, eu tenho o meu irmão e é bom, assim, não foi ruim. Sou filho único. Eu tenho minha cadelinha. Não ter irmão. Marcela. Mas é que o Murilo ainda é pequeno, né? Daqui a pouco ele vai estar maior, tu vai já curtir a ideia mais, né? Mais do que tu já curte. Vamos lá, então, pessoal. Já iniciei a gravação da aula de hoje, tá? A gente já está no caderno 2, graças a Deus, né? Que a gente tinha empacado naquele caderno 1, que eu já tinha pego nojo, não aguentava mais, precisava terminar aquele caderno 1, eu consegui terminar. E agora a gente já está no caderno 2, tá? A gente vai começar, pessoal, corrigindo a atividade que ficou na plataforma, tá? Na semana passada para vocês. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Que atividade é essa? Ela abriu no dia 21 de julho e ela encerrou no dia 24 de julho, ou seja, era para a gente ter corrigido na sexta. Mas como o nosso horário trocou, o nosso horário mudou de sexta para terça, eu estou fazendo a correção hoje, dia 28, tá? Ou seja, vocês ainda tiveram mais 4 dias aí para fazer essa atividade. Só que, pessoal, o que me preocupa? Vocês sabem que atividades na plataforma do Plural, elas são avaliativas, né? Ou seja, todas as atividades que os professores mandam, vocês têm que abrir, vocês têm que fazer, porque no final elas podem valer até 3 pontos no trimestre. 3 pontos no trimestre é muito ponto, né? Então, vocês lembram que a gente tinha 2 provas lá, presenciais de 13,5. Então, é como praticamente uma prova, vocês estivessem ganhando apenas por realizar as atividades, tá? Só o que acontece? No domingo eu fui organizar minhas aulas da semana, tá? Que eu tenho costume de organizar. E no domingo, que foi dia 26, já tinha encerrado, né, a atividade. Eu abri a plataforma, nós estamos em 27 alunos e apenas 19 tinham aberto essas atividades, tá? Então, dos 27, só 19 alunos viram a atividade. Ou seja, já deixaram, já pularam uma atividade, já acabaram diminuindo a quantidade de atividades, né, do trimestre. Então, prestem atenção, tá? A gente sabe que, por exemplo, em inglês, vocês tinham, né, 2 períodos de inglês por semana, né, na aula presencial. Hoje a gente está tendo uma aula por semana online, de forma remota, e a outra aula nossa, ela é via plataforma, ela é pelas atividades que eu mando. Ou seja, o que eu mandei? Para vocês fazerem a atividade da página 174, tá? 174 e 175, né? Então, vocês tinham que fazer essas 2 páginas, era a nossa atividade da semana. Então, vocês não fizeram, provavelmente, aí no mínimo 8 alunos não fizeram, nem sabem o que é, nem sabem do que eu estou falando, porque não abriram a atividade, tá? Então, eu peço que vocês prestem um pouquinho mais de atenção a isso, ok? Fale. Eu tentei fazer, é que uma eu não sabia, eu deixei em branco, mas eu fiz. Não, Alice, não, é Alice, né? É Alice, não é? Bom, não importa quem falou. Quem falou, pessoal, não tem problema se uma das atividades não soube fazer. O que eu estou comentando aqui é que 8 alunos não abriram para ver o que era para fazer, tá? Se não conseguiu fazer, não tem problema. A gente vai corrigir em sala de aula, eu vou ajudar vocês em sala de aula, né? Na aula online. A gente vai conversar juntos agora do que era para ser feito. Agora, qual é o problema que eu estou discutindo aqui? 8 alunos sequer clicaram para ver o que era para fazer, entendeu? Então, tivemos 8 alunos que não sabem do que eu estou falando nesse momento. Se estão em aula, eles não sabem do que eu estou falando no momento, tá? Então,
Entrou e não conseguiu fazer uma, ou não conseguiu fazer duas, não tem problema. Agora eu vou tirar as dúvidas de vocês em aula. Agora teve 8 alunos que não entraram, tá? Que não olharam. Segundo recado, pessoal, eu já mandei para vocês o trabalho do segundo trimestre, né? Eu mandei para vocês na aula passada, eu expliquei o trabalho, não foi? Alguém confirma? Foi, né? Pessoal? Sim, tu deu o trabalho na aula passada. Isso. Então, pessoal, eu só queria lembrar que o trabalho que eu passei lá na aula passada para vocês, ele é para ser entregue a partir de 11 de agosto, tá? Não é para me mandar agora. Eu mandei com antecedência para vocês se organizarem, vocês saberem que tem esse trabalho. Mas eu pedi que vocês me enviassem a partir de 11 de agosto, que é na segunda semana de agosto, até o dia 25. Então, a gente tem o prazo de até 25 de agosto para enviar o trabalho. Mas me mandem a partir de 11 de agosto, que fica correto. Quem já mandou para mim antes, não tem problema, tá? Eu só estou lembrando os colegas que ainda não mandaram, que podem mandar a partir de 11 de agosto, tá? Não precisa sair correndo e fazer, até porque tem coisas no trabalho, por exemplo, utilização do there is e there are, que a gente vai ver hoje, tá? Então, eu só quis mostrar para vocês com antecedência, mas vocês ainda estão vendo o conteúdo. Eu montei o trabalho com antecedência, mas vocês estão ainda trabalhando o conteúdo. Fale. Damasceno pediu para repetir qual é o trabalho. Damasceno, o trabalho... Oi? O trabalho tá no grupo? Isso, o trabalho tá no grupo, era o que eu ia dizer, tá? Vocês entrem ali no grupo, eu mandei para vocês, deixa eu ver se eu mandei por foto ou como documento, eu mandei por foto, vocês olhem ali as fotos do grupo, tá? Tá ali, trabalho, segundo trimestre, sexto A e sexto B, língua inglesa. Aí vocês olhem ali e se tiver alguma dúvida, vocês falem comigo que eu já expliquei na aula passada ou acessem o vídeo da aula passada que já vai estar lá, tá? É um trabalho bem simples. Mas, como eu disse, me mandem a partir de 11 de agosto, porque a gente ainda está trabalhando no conteúdo, tá? Vamos iniciar, então, pessoal. Página 174, que era a atividade da semana passada, era Unit 1. Vocês tinham um texto, né? Tinham uns ali. Let's go around the city. Então, esse texto que vocês estão vendo aí, né? Era o texto da atividade da semana passada. Então... vou ler o texto para vocês, ok? Vamos lá, então. Oi? Será para copiar o texto? Não, eu não pedi que copiassem o texto, eu acho, no caderno. Ou pedi, não me lembro agora. Não. Tu pediu, prof. Pedi? Então, era para copiar o texto no caderno também, ok? Gente, ó, vamos lá. Eu vou ler só essa introdução aqui, essas 3 primeiras linhas, tá? Porque se eu for ler todo o texto, aí vai demorar muito. Eu vou depois abrir para dúvidas de vocabulário, tá? Então, this is a picture of Toronto. It is a beautiful city with a 46 kilometers long shoreline, okay? Toronto is a center of business, finance, arts, and the culture. Do you know where Toronto is? What can you see in the picture? Would you like to visit it? Então, aqui a gente tem 3 perguntas, né? Do you know where Toronto is? Vocês sabem qual é a resposta dessa pergunta? Não? O que diz nessa pergunta, pessoal? Do you know é você sabe, where é lugar. Então, onde, né? Toronto fica? Vocês sabem onde fica Toronto? Sim. Onde fica, Juliana? Fica no Canadá? Yes, então Toronto fica no Canadá, né? It is Canada. What can you see in the picture? O que você consegue enxergar aqui nesta imagem? Alguém colocou alguma coisa? Pensou em alguma coisa? Não?
Então, pessoal, aqui a gente consegue ver uma cidade muito iluminada, né? Então, a lot of buildings and a lot of lights. Então, muitas luzes, né? E a última pergunta, would you like to visit it? Vocês gostariam de visitar esse lugar? Sim. Yes. Ok. Com certeza. Me too. Pessoal, vocês tinham todo o texto, tá? E aí eu quero saber de vocês. Procuraram alguma palavrinha que não acharam significado ou que não entenderam a frase, alguma coisa que vocês queiram comentar, que vocês acham que não entendeu direito o que significava? Alguma dúvida do texto? Ele é um texto com muitas palavras novas, né? Eu tenho certeza que para vocês lerem a primeira leitura, vocês olharam e não entenderam. Tiveram que depois ler novamente e ir atrás de algumas palavras, não foi isso? Sim. O que significa, prof? Oi. O que significa features? Aquela palavra que está grifada. Que está grifada, qual palavra? Essa aqui? Lá na esquerda, no meio. À esquerda. Na Theaters. Essa aqui, Marcela. Theaters. Não, a de baixo. Skyline. A mais de baixo. A do meio. Stadium. A de cima, na esquerda. Future. Future são recursos. Aqui, ó. Other special features of Toronto. Então, outros recursos, outras utilidades, outras coisas que tem na cidade de Toronto. Aí ele te traz alguns pontos turísticos. The Toronto Zoo, the Sky Dome Stadium. Então, outros recursos da cidade, tá? Mais alguma, pessoal? Obrigada. De nada. Gente, eu vou dar assim, ó, algumas dicas quando vocês a partir de agora vocês vão encontrar textos mais longos, tá? Nos livros, nas unidades, nas próximas unidades. Principal maneira da gente ler um texto em inglês, o que a gente deve fazer? No primeiro momento que eu olho o texto, eu devo tentar fazer a leitura. Eu vou ler ele, por mais que eu não entenda nada do que está falando, eu vou ler ele, tá? Minha primeira leitura, ela deve ser uma leitura genérica. Eu devo olhar, bom, não entendi várias coisas, mas eu li. Eu li, mas eu não entendi o que diz aqui. Aí eu parto para a segunda leitura, onde eu venho com um lápis ou com uma caneta, grifando aquelas palavras ou frases ou expressões que eu não entendi, tá? Para depois eu ir buscar o significado de todas as palavras que eu grifei e fazer, então, uma terceira leitura. Nessa terceira leitura, vocês vão ver que vocês já vão estar entendendo a maior parte do texto, porque vocês já leram 2 vezes o texto, vocês já marcaram as palavras que vocês não sabiam, vocês procuraram as palavras que vocês não sabiam, o significado, e vocês voltaram para fazer uma terceira leitura, tá? Então, vocês já estão lendo pela terceira vez o texto. Então, ele fica muito mais fácil de ser compreendido, tá? Então, todo texto que vocês pegarem de inglês, tentem fazer isso. Façam uma primeira leitura de forma genérica, entendeu? Lendo, independente de não entender nada, leiam até o final. Leu até o final, vai ler de novo. Dá um tempo, dá uns minutos, faz alguma coisa, mas vai ler de novo. No momento que ler pela segunda vez, grifa aquelas palavras que não entendeu e vai num dicionário, vai num tradutor, vai procurar. Volta e lê de novo esse texto que grifou e que procurou as palavras. Vocês vão ver que nessa terceira leitura é um outro texto. Vocês vão descobrir coisas ali no texto que vocês não tinham visto nem na primeira nem na segunda, porque vocês não sabiam o significado de determinadas palavras. Então, é importante vocês fazerem esse movimento dessas 3 leituras para a gente conseguir compreender, tá? Deixa eu ver que tem alguém pedindo para entrar aqui. Ah, o Rafael Damasceno, acho que caiu. Tá, pessoal? Então, isso é uma dica que serve para vocês das leituras do texto, tá? Gente, continuando aqui, então, tá? Abaixo desse texto, vocês tinham uma atividade, né? Dizia o seguinte:
Now, match the expressions in bold. Bold, pessoal, é negrito, tá? Então, relacione as expressões em negrito from the text to their meaning. Então, marque, relacione as palavras que estão em negrito com o seu significado, tá? Então, ali embaixo, a gente tinha 3 palavrinhas, tá? Para vocês tentarem relacionar de acordo com as palavras que estavam em negrito, tá? Então, o que era isso? Characteristics, ok? Então, as características. Vocês tinham que pegar as características, olhando essas palavras que estavam em negrito, tá? E trazer para cá, escrever. Quais eram as características? Alguém colocou alguma coisa? Essa atividade eu não entendi direito, professora. Ó, então assim, ó. Eu não sei se foi a Alice ou se foi a Júlia que falou. Pessoal, características, ok? A gente tinha que pegar, vocês tinham as palavras em negrito, tá? Quais palavras em negritos eram essas aqui, ó. Diverse, que é então diverso. Entertainment, entretenimento. Shopping center. Cafés, fast food restaurants. Toy Story, bookstore, subway station, theater, movie theater, né? Na verdade, tá aqui, subway station, movie theater, tower, skyline, future stadium e amusement park, ok? Então, vocês tinham que ver destas palavras que estão em negrito, qual delas significa pelas características, qual delas traz as características da cidade. Alguém tentou, conseguiu colocar alguma coisa? Não? Pessoal, uma palavra que poderia substituir características, tá? Que são aqui, é essa palavra futures, que a Marcela me perguntou, que são os recursos, tá? Então, futures eu poderia substituir por characteristics, ok? Então, para saber as características da cidade ou os recursos que a cidade tem, tá? Que aí aqui ele dá os exemplos de passeios que podem ser feitos na cidade, tá? Recreation, pessoal. Qual palavra dessas que está em negrito eu poderia substituir, eu poderia utilizar por recreation? Alguém sabe? Ó, eu poderia substituir por recreation entertainment, ok? Porque entretenimento é recreação, tá? Então, eu poderia substituir uma palavra pela outra que não alteraria o sentido aqui da frase, tá? E varied, pessoal, variados. Por qual das palavras que estão em negrito eu poderia substituir? Oi? Diverso. Isto, diverse, muito bem, é isso mesmo, tá? Então, são palavras que eu consigo substituir no texto e que não vão alterar o sentido da frase, tá? Por isso que eu tinha que relacionar, ou seja, elas são sinônimos, tá? Combinado? Deu para entender agora melhor? Deu. Deu? Alguma dúvida ainda do texto? Pessoal, a gente pode passar para a segunda parte da correção do exercício? Pode passar. Pode passar? Página 175, tá, pessoal? 175, vocês tinham algumas questões para responder, tá? Então, eram 4 perguntinhas ali e vocês tinham que responder de acordo com o texto, tá? Então, a primeira. Is Toronto a calm or an exciting city? O que vocês acham? Toronto é uma cidade calma ou uma cidade agitada, excitante? Calma? Calma? Vocês acham? Vamos voltar lá no texto? Negócio cheio de luz lá, tio. Nem só pelas luzes, né, Rafa? Mas o que eu posso botar? Olha só. No segundo parágrafo diz: Toronto is the capital of the province of Ontario and it's the biggest city in Canada. É a maior cidade do Canadá. It's very diverse. There are people from all over the world. Então, tem pessoas, tem muitos entretenimentos, né? Tem muitas diversas passeios ali, ele fala, e que tem pessoas de todo lugar do mundo. Lots of
Lots of são muitos. Shopping centers and entertainment options. Então, ela tem muitos shopping centers e opções de entretenimento. Então, uma cidade que é assim, com muitas coisas, ela não é uma cidade calma, né? Então, a gente responderia aqui que é uma cidade agitada, né? It's de forma completa, né? Já que está usando o is ali na frente. Is Toronto a calm or exciting city? It's exciting city. Ok? Segunda questão, pessoal. Segunda questão. Is Toronto a good option for people who love nature? Yes or no? O que vocês acham? Não. Não? Não tem natureza, não tem parques, não tem nada na cidade? Tem parques, mas é muito urbanizado. Até eu também acho, só que o que acontece? Lá no, pega, volta lá no texto, tá? No primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Terceiro parágrafo diz o seguinte: The city is an excellent option for natural lovers. There are parks where you can have picnics and swim in the Great Lakes. O que é lakes? Vocês não me perguntaram, vocês não tiveram nenhuma dúvida de vocabulário. O que seriam Great Lakes? Não? Pessoal, a tradução dessa frase nesse quarto parágrafo diz que é uma cidade excelente, uma opção excelente para quem é amante da natureza, tá? E que tem muitos parques onde pode se fazer muitos piqueniques e nadar em ótimos lagos, Great Lakes, ok? Então, a resposta da número 2 é yes, it is, né? Ele pergunta ali, yes, it is. Tá? Porque a pergunta é: Is Toronto a good option for people who love nature? Yes, it is. Ou seja, é sim, tá? Terceira pergunta. What is a Eaton Center? O que é esse Eaton Center? Localizaram no texto? Não. Está no segundo parágrafo, no final do segundo parágrafo. O que é Eaton Center? Gente, não fizeram atividade? Só olharam que era para fazer, não tentaram fazer? Ô, prof, atividade eu fiz, só que essa pergunta eu não entendi muito bem. Essas não. Essas, Alice, o que a gente tinha que fazer? Tinha que voltar lá no texto, tá? Então, por exemplo, Eaton Center. Tu tinha que pegar esse texto e voltar lá e procurar o que ele quer saber, o que é isso, tá? Para tu saber o que é isso, tu tem que localizar primeiro no texto. Essa palavra, ela está no segundo parágrafo, na última linha, tá? Que ele diz assim, ó. But there aren't any movie theaters Oi? O Eaton Center é um shopping center? Sim, é um shopping center. Yes. Tá? Então, no último parágrafo, no segundo parágrafo, na última linha, ele fala isso. But there aren't any movie theater at Eaton Center. What a pity. Ou seja, não tem nenhum cinema no shopping, né? Nesse Eaton Center, que é um shopping. Que pena, né? Ele fala, what a pity, ok? Então, what is Eaton Center? It's a shopping center, ok? Então, it's a shopping center. Tá, pessoal? E o número 4. Are there movie theaters at Eaton Center? Are there movie theaters? Eu acabei de falar. Tem ou não tem? Tem. Tem? Não.
Não, isso mesmo. Eu acabei de falar aren't, que não tem. Eu falei ainda, eu traduzi. No, então, there aren't. Ok? Não tem nenhum cinema nesse shopping, tá? Muito complicado, pessoal. Um pouco, né? Ele é um texto muito grande para a gente que está acostumado a trabalhar com textos bem menores, né? Bem mais simples. Ele tem uma descrição da cidade. Mas vocês vão ter que se acostumar um pouquinho agora com esse tipo de texto, porque cada vez mais vocês vão ter contatos. Cada início de unidade, vocês têm um texto e um texto maior do que a gente está acostumado a trabalhar. Ele começa a falar de algumas cidades, tá? Então a gente tem que se acostumar um pouquinho com ir procurar, com voltar no texto, tá? A gente tem que interpretar, tentar interpretar esses textos em inglês, tá? Pessoal, ali embaixo dessas 4 perguntas, a gente tem now read the test again, label each of the following picture using the highlight words, ok? Então, o que acontece? Vocês têm no texto aquelas palavrinhas, né? Vou voltar aqui que eu acho que fica mais fácil. Essas palavrinhas que estão em negrito, né? Que estão em highlight, em destaque, tá? Então, aqui vocês têm essas palavras aqui. Agora, na página 175, vocês têm algumas imagens. E vocês têm que relacionar as imagens com essas palavras que estão em negrito, tá? Então, vocês tinham que ter tentado fazer isso na atividade, tá? Vou dar um exemplo. Na letra A, qual palavra vocês relacionaram com aquela primeira imagem, com aquela imagem da letra A? Dessas palavras que estão em negrito. Stadium. Stadium. Stadium, yes. Ok? Perfeito, tá? Então, vamos voltar aqui e vamos copiar. Letra A, stadium. Tá? Letter B, o que vocês colocaram ali? Amusement Park. Yes, amusement park. Letter C, pessoal. Letter C, o que é aquilo ali? Shopping Center. Yes, a shopping center. Letter D, o que tem ali? Oi? Mas lá embaixo, a B e a C? A C não é fast food. Troquei. Eu estava fazendo uma do lado da outra. Para aí. Então, essa, na verdade, é a letra E. Essa aqui do lado. E a letra I, a shopping center. Eu fui fazendo uma do lado da outra. Tá? Então, vamos de novo. Letra A, letra B, que é embaixo. O que é a letra B ali? Toy Story. Toy Store. Toy Store, então, o que é? Uma loja de? Brinquedos. Brinquedos. Letter C, o que é? Fast food restaurant. Yes, a fast food restaurant. Letter D, o que é? Tower. A tower, então uma torre, né? Ali muito alta, né? Muito grande. A letra E, então, a gente já tinha feito. Vamos para a letra F. Letra F, que é abaixo da Amusement Park, ok? O que é aquilo ali? Café. Isto, a café. Café, ok? Letter G. Subway Station. Subway? Yes. Subway station. Very good. Letter H. Alguém? A Museu Letter- Park? Hã? A Museu Park? No, Amusement Park era a letra E. Essa é a Skyline.
skyline é o horizonte ali, tá, pessoal? Então, vocês têm aquela imagem de toda a cidade, a skyline. A letra I a gente já tinha feito. Letter J. Bookstore. A bookstore, né? O que é uma bookstore? Uma livraria? Uma livraria, uma loja de livros, né? Vende livros. E a última, letter Q. Cinema. Movie. Cinema ou movie theater. Yes. Letter K, movie theater. Pronto, deixa eu botar grande aqui para vocês conferirem as respostas de vocês. O que vocês acharam? Muito difícil? Um pouco, né? O que vocês acharam? Nada? Não tem opinião formada sobre isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá? Então, confiram aí as questões da página 175, tá? E agora, pessoal, a gente vai corrigir a que ficou de tema da aula passada, tá? Que foi a página 177, onde a gente trabalhou com as preposições, né? Então, a gente trabalhou com next to, in front of, between, behind e opposite. Então, vocês tinham que criar 5 frases para aquelas imagens que estavam ali na página, para fazer sentido utilizando as preposições, tá? Conseguiram fazer alguma? Alguém pode me dizer ali a primeira imagem como que ficaria? Onde é que está aquela árvore ali? Está na frente? Está do lado da casa? Onde é que está? Na frente? Na frente. Na frente. Isso mesmo, tá? Então, agora eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela para vocês enxergarem o meu quadro para ficar melhor, que aí já antecipa o conteúdo que vem depois, tá? Então, pessoal, vocês tinham que formar frases, tá? Como é que eu vou formar frases dizendo que tem alguma coisa em algum lugar? A gente viu lá no ano passado, a gente viu o there do verbo to be. There is e there are. Prof, não dá nem para ler. Eu vou mandar foto depois no grupo, eu sempre mando, tá? Então, isso aqui é o there do to be, tá? Então, eu uso there is no singular e there are no plural, tá? Então, se eu tenho que fazer uma frase, é como vocês vão fazer no trabalho de vocês. Vocês vão usar lá. Nesse caso, na primeira imagem, vocês tinham uma árvore em frente à casa. Então, o que eu vou botar? Se tem uma árvore só, eu vou usar o singular. Então, there is a tree. Qual a preposição que eu devo usar para frente? Alguém sabe? Front. In front of. There is a tree in front of the house. Tá? Então, tem uma árvore em frente à casa. Eu sei que já está quase no horário, mas a gente vai terminar de corrigir. Essa é a primeira. Letra B. Onde é que está a árvore agora? É do lado do prof. É a do lado, pode ser? A do lado. Prof, Oi. eu não consigo ver nada. Eu vou tirar uma foto do quadro, Ítalo. Eu vou mandar no grupo. Onde é que está a árvore nessa segunda imagem? Na imagem do ladinho aqui. Ela não está lá do outro lado? Não está do lado oposto da casa? Sim, tá do lado oposto. Então, como é que eu vou dizer? Tem mais de uma árvore ou continua sendo uma só? Opposite. Uma só. Qual there que eu vou usar? There is ou there are? There is. There is. Posso usar de forma contraída. Usar o apóstrofo S. Então, there is, there's, a tree. Qual é a preposição para o oposto?
Opposite. Opposite. Yes. Opposite the house. Não se preocupem que agora eu vou mandar a foto do quadro no grupo, tá? Não se preocupem que vocês não estão enxergando. Terceira imagem, pessoal, que está do ladinho dessa, tá? A gente está pela linha. Então, a terceira imagem. Onde é que está a árvore? Atrás. Atrás. Então, continua usando o mesmo there is, né? Porque só temos uma árvore. There is a tree. Qual é a preposição para trás? Qual é a preposição para trás? Eu não sei falar, professora. Tenta aí. The wind. Isso, é behind. Behind the house. Tá? Behind, que é atrás. Próxima ali, a segunda linha, a gente tem a primeira imagem. Onde é que está a árvore agora? Ao lado. Isso, eu tenho a casa, a árvore está ao lado. Continua sendo uma árvore? Sim, né? Então, continuamos no singular. There is a tree. Como é que é ao lado? Em inglês. Next to. Yes, next to the house. E a última, para terminar a aula de hoje, não saiam, porque eu vou dar o tema ainda. Aquela árvore, agora, onde é que está a árvore? Entre. Então, continuamos no singular. There is a tree. Qual é a preposição que eu vou usar para entre? Between. Between, yes. Between. Ela está entre o quê, pessoal? A casa e a... School. Isto, the house and the school. Agora eu vou tirar uma foto e mando para vocês ali no grupo, tá? Então, aqui a gente tem uma maneira de como a gente vai usar o there is e o there are no trabalho. Porque se vocês escolherem um ponto turístico e tiverem que exemplificar ele, colocar o que tem lá, por exemplo, se tem uma árvore, se tem um banco, se tem um boneco, se tem um jardim, se tem flores, vocês vão usar a preposição, vão usar there is se for uma, there are se for mais do que uma e usar a preposição correta, tá? De tema para a aula que vem, pessoal, é a página 178, tá? E 179. A 179 é uma leitura, tá? Então, é outro texto que vocês vão ler, vão se acostumar. Qualquer coisa a gente vai tratar de vocabulários na próxima aula, tá? E a 178, vocês têm que pensar em 3 frases com there is ou there are, tá? 3 frases com there is ou there are e escrever ali. E eu vou pedir que alguém me ajude ali na próxima aula a explicar, tá? Qual o tema, prof? Página 178 e 179. Desculpa, peraí, pessoal. Essas são as páginas que vão abrir de atividade para vocês, tá? Nessa semana do plural. Então, nem precisa. Fica só essas 2 páginas que são as atividades do plural mesmo, que a gente corrige na semana que vem, tá? Feito? Tá. Então, estão liberados. A princípio, deixa eu ver se entrou... Ih, já saiu 2 aqui correndo. Tá, então estão liberados até a próxima aula, tá?